Bom, ser mãe sempre foi meu sonho, né? Na verdade, eu sempre tive dois sonhos na vida. Um era ser mãe, o outro era ser médica. Eu achei, na verdade, que ser médica fosse ser o mais difícil, até eu começar a tentar engravidar. Eu confesso que, assim, apesar de, como foram muitos anos de tentativa, então eu estava muito preparada para o que viesse, né? Porque o meu sonho era ser mãe, independente do que viesse ou de onde viesse, né? Nem que viesse de mim, na verdade. Porém, confesso que quando a gente engravida, a gente sempre quer um filho perfeito. E até que veio a Isabela. Foi um sonho, foi uma realização, né? Apesar de ter sido uma gestação muito turbulenta, com muito risco dela ter morte intraútero, ela nasceu saudável, prematura, mas saudável, deu tudo certo. Quando eu parei de amamentar a Isabela, ela tinha apenas 10 meses, eu descobri que estava grávida da Júlia, né? Foi uma surpresa e mais um sonho realizado, né? Tudo que eu sempre sonhei, fui presenteada 2 vezes, duplamente. A gravidez da Júlia até o 7º mês foi sempre muito tranquila, né? Até que num dos ultrassons de rotina, lá pelo 7º mês, a gente viu que os ossinhos, tanto da coxa quanto do braço, não estavam crescendo conforme deveriam, eles estavam mais curtos em relação aos outros ossinhos. Fomos acompanhando semanalmente uns exames mais avançados. Nós ficamos com uma suspeita, né, de ser uma displasia esquelética, alguma alteração óssea mesmo, dentre elas o nanismo. Quando ela nasceu, a gente nós levamos ela num geneticista, fizemos vários exames e realmente foi confirmado o nanismo e da sua forma mais comum, que é a acondroplasia. Foi um pesadelo, vamos dizer assim, porque dentre as displasias esqueléticas, muitas são incompatíveis com a vida. Então, não saber se ela seria compatível com a vida seria o mais difícil. Então, vários exames que eu fiz, ressonância na gestação e tal, para saber se ela ia ser compatível. Então, assim, até o 7º, 8º mês eu não podia nem fazer enxoval, essas coisas, porque a gente não sabia nem se ela ia ser compatível com a vida. Quando a gente teve o diagnóstico da doença, eu lembro certinho da geneticista falar que, mas tem tratamento. A gente, assim, até me arrepia de lembrar, encheu a gente de esperança. Só que aí quando a gente foi ver qual que era o tratamento, era uma injeção diária que custava milhares, né? Então era totalmente fora do nosso alcance. Então, na época, esse medicamento, que é o único que existe até hoje para tratamento do nanismo, só podia ser todo mundo que conseguia via judicial e só podia ser começado com 2 anos de idade. Quando ela fez 8 meses, 7, 8 meses, começou um zum que ia mudar a bula para 6 meses. E aí realmente mudou a bula para começar com 6 meses, ela entrou e a Júlia foi a primeira do Brasil a conseguir o tratamento. Nossa, o desenvolvimento dela mudou completamente. Com 10 meses eu não conseguia nem segurar ela no colo. Ela tombava, porque ela era muito molinha, eles são mais molinhos, né? Porque os ligamentos deles são bem frouxos. 15 dias de medicação eu já conseguia segurar ela no colo. 1 mês de remédio ela começou a sentar. Foi quando ela fez quase 1 ano. Em 2 meses de remédio ela começou a engatinhar, 1 mês e pouco ela já estava ficando em pé e assim sucessivamente. Então, hoje ela atinge, com 2 anos, ela atinge os marcos normais de uma criança em desenvolvimento. E com certeza o remédio fez toda a diferença e faz até hoje na vida dela. Então, só que é sempre uma incerteza, né? Porque é um remédio muito caro, né? Não é do alto custo do SUS, né? Ele é um remédio que você só consegue via judicial mesmo. Colocar a Júlia na escola, depois que ela nasceu, para te falar a verdade, foi a minha fase de maior angústia, de maior ansiedade. Porque até então, o que eu sentia é que ela era minha, sabe? Que ela não era do mundo ainda, né? Então, quando eu colocasse ela pro mundo, aí que ia começar o meu problema social. Mas na nossa escolha foi assim, a escola que fosse mais sincera, na verdade, né? Ninguém ia ter experiência com o nanismo, mas aquela que estivesse mais disposta a nos ajudar ia ser a nossa escolha. Quando foi ter a reunião dos pais, antes de iniciar as aulas,
Eu fiz todo um trabalho, conversei com muitas mães que já tinham colocado seus filhos com nanismo, né, na escola, o que elas tinham feito e tal. E decidi fazer um folder contando sobre o nanismo com as imagens da Júlia para todos os pais que estivessem na reunião. Nesse folder eu ia apresentar a Júlia e o meu principal objetivo era contar a realidade dela, né? Porque diferente das crianças típicas, que todas brincam, a Júlia até os 2 anos só viveu uma vida de tratamento. Eu não imaginei que a gente fosse ter tanta empatia pelos pais e pela escola naquela reunião. Foi muito emocionante. Como todo mundo pensa, né, que o nanismo é só não crescer, né? Mas não é. Tem muitas complicações muito graves. Até morte súbita. Então, um dos acompanhamentos que ela faz de forma importante desde que ela nasceu é um exame para ver um canalzinho que tem entre a coluna e o cérebro, que é onde passa a medula, que os ossinhos são todos, como são pequenininhos, ele pode estreitar. Não é que ele estreita, ele é pequenininho, mas a medula cresce normal. Então eu tenho que acompanhar para ver se não vai comprimir a medula. Quando ela nasceu, né, meses depois já tinha um certo estreitamento, mas não estava comprimindo. E em dezembro ela fez outro exame, o exame mostrou que ela estava com compressão. E aí em fevereiro ela fez a cirurgia, que é uma cirurgia de descompressão, né, da medula, que remove uma parte do osso, né, e uma vértebra para liberar a medula, vamos dizer assim, né. Foram 5 horas de cirurgia, foram as 5 horas mais tensas da minha vida. Eu falo que esse dia, essas 5 horas que a Júlia renasceu, na verdade, eu também tive o meu renascimento. Eu nunca tive tão conectada com Deus como naquelas 5 horas. Eu fiquei 5 horas dentro de uma capela fazendo 1000 orações. Quando o anestesista mandou a mensagem dizendo que a cirurgia tinha acabado, eu nunca chorei tanto na minha vida. De agradecimento. Até então eu não tinha chorado nada. Eu nunca chorei tanto de alívio como naquele dia. A Júlia, ela não é normal mesmo. Eu tava na UTI a hora que ela chegou, eu já tava esperando ela na UTI. Então ela chegou e eu sabia que ela ia voltar toda enfaixada, sabe? Então eu pus uma faixa também na cabeça, porque eu queria que ela também visse, sabe? Que a gente era igual. E eu achava que tendo aquela faixa junto, ela não ia se achar estranha, não ia achar engraçado. Não ia sofrer tanto, então por ela eu faria qualquer coisa. E ela recuperou maravilhosamente bem, como vocês estão vendo. Eu acho que desde que eu tive o diagnóstico dela, o futuro é o que mais me preocupa. Porque eu sei como que o mundo é hoje, sabe? Por mais que a gente prepare, faça tudo, quando criança, ela ainda não tem noção do que acontece com ela. Nem ela, nem as outras crianças, nem a irmãzinha mais velha. Mas eu sei. Então eu penso que o meu colo vai estar sempre aqui, sabe? Eu sei que ela vai chegar chorando, perguntando por que ele é assim, se tem como mudar. Mas eu sempre vou estar lá, dando meu colo, meu amor, meu carinho, pra sempre. Ser mãe, tudo que eu sempre sonhei. Eu nasci pra ser mãe, eu não tenho dúvida. E Deus confiou em mim a maior missão que eu poderia ter, né? Que é essa boneca. A Júlia veio tão forte que acho que ela veio para me ensinar, na verdade. Eu vou ajudá-la, mas quem vai mais crescer com isso sou eu. Então, ser mãe para mim, além da realização de um sonho, é uma missão.
e a melhor profissão que eu poderia escolher. Eu amo ser. Oferecimento Biovitare, a farmácia de manipulação que leva mais vida para a sua vida. Ultra Alimentos, paixão por 4 patas.